Olá, aqui é a chefe Susan Marta do blog Amor pela Comida e neste vídeo você vai aprender como preparar um pão de cebola vegano e sem glúten que é feito à mão em poucos minutos. O pão é flexível, cheiroso, saboroso e não esfarela, perfeito para o café da manhã e também para a hora do lanche. Se você gosta de receitas sem glúten, sem leite, que trazem benefícios para a sua saúde, aproveite para se inscrever aqui no canal, é grátis e toda semana tem uma receita nova. E não precisa se preocupar em anotar a receita. A receita escrita completa com todas as dicas está sempre no post do blog. O link sempre está aqui abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Para esta receita você vai precisar de uma cebola média grande de aproximadamente 200 gramas. Eu recomendo que você corte a cebola em meia lua, mas você pode picar ela como preferir. O ideal apenas é que não sejam pedaços muito grandes. Antes mesmo de separar os ingredientes para esta receita, você vai refogar a cebola em uma frigideira pequena com uma colher de sopa de azeite de oliva ou qualquer outro óleo. Adicione uma pitada generosa de sal, que vai ajudar a murchar e temperar a cebola. É importante manter o fogo médio-baixo, pois a cebola deve ir dourando aos poucos. Este processo de refogar a cebola vai demorar em média uns 10-12 minutos. Você deve ir mexendo esporadicamente a cebola para evitar que ela queime. Este douradinho da cebola é que vai deixar o pão muito mais saboroso, pois os açúcares naturais da cebola vão caramelizando e a cebola fica adocicada e muito saborosa. Depois de aproximadamente 12 minutos, a cebola diminuiu bastante de volume, perdeu umidade e ganhou cor, sabor e está pronta para ser usada na receita. Para fazer a massa do pão, você vai começar misturando todos os ingredientes secos. Adicione uma xícara de farinha de arroz, meia colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo, meia xícara de farinha de trigo sarraceno, que também é conhecido como trigo mourisco, meia xícara de farinha de quinoa e uma xícara de polvilho doce. Adicione também meia colher de chá de sal, meia colher de chá de goma xantana, que deve ser medida com precisão na colher de medida nivelada, 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio vai ajudar o pão a ficar mais douradinho. Ele deve ser peneirado para evitar grumos. Muitas pessoas reclamam que pães sem ovos ficam pálidos, mas o bicarbonato de sódio ajuda a deixar o pão mais corado. Se não tiver bicarbonato de sódio, use meia colher de chá de fermento em pó. Você deve misturar bem todos os ingredientes secos para formar um mix de farinhas sem glúten homogêneo. Faça uma cavidade no centro para adicionar os ingredientes molhados. Você vai precisar de uma colher de sopa de azeite de oliva ou qualquer outro óleo e aproximadamente 1,5 xícara de água morna, que deve ser colocada aos poucos. Você começa misturando pelo centro e vai incorporando as farinhas até a massa ficar pesada. Como esta etapa é a mais importante, eu vou mostrar ela na íntegra para você conseguir acompanhar melhor o processo. As farinhas sem glúten absorvem a água de maneira diferente conforme a marca, armazenamento e até mesmo o clima do dia. Por isso, a quantidade de água na receita é variável. Tanto a farinha de quinoa quanto a farinha de trigo sarraceno são farinhas que absorvem muito os líquidos da receita, e é comum termos estas variações na quantidade de água.
Para garantir que a massa fique bem misturada, eu gosto de usar uma espátula de silicone que consegue raspar melhor todos os cantinhos. Após colocar 1,5 xícara de água morna, a massa continua pesada e é por isso que eu vou adicionar mais uma colher de sopa de água. Minha sugestão é que quando você estiver fazendo a receita em casa, você observe a consistência da massa no vídeo e vá sempre colocando mais água aos poucos, de colherada em colherada. A minha massa continuava um pouco firme e por isso adicionei mais uma colher de sopa de água. Agora, com 1,5 xícara mais 2 colheres de sopa de água, a massa chegou no ponto certo. A massa é grossinha e elástica. Se ficar muito seca, o pão não cresce tão bem e fica pesado. Se você exagerar na quantidade de água, o pão afunda no centro. Finalize a massa com a cebola refogada e mexa bem para espalhá-la uniformemente na massa. Transfira a massa para uma forma de pão. Esta mede 22 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 6 centímetros de profundidade. Para espalhar a massa na forma, a melhor maneira é molhar a ponta dos dedos e pressionar gentilmente a massa até que ela fique bem retinha e nivelada. Decore o pão com meia cebola pequena fatiada, que vai caracterizar melhor o sabor do pão e deixar ele ainda mais bonito. Além da cebola, você também pode decorar o pão com algumas sementes, como a semente de gergelim, de girassol, de abóbora e até uma pitada de orégano. Deixe a massa crescer em um canto da cozinha que não bata vento. Eu gosto de colocar dentro do forno micro-ondas que está desligado, junto com uma xícara de água fervida. Vai demorar aproximadamente 50 minutos, 1 hora para o pão dobrar de volume. Lembre-se de pré-aquecer o forno a 180 graus quando o pão estiver quase chegando no topo da forma. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 a 40 minutos. Lembre-se que é normal o pão encolher um pouco no forno enquanto assa, pois esta é uma massa sem glúten e sem ovos. Quando você conseguir encostar na forma sem se queimar, retire o pão de dentro e deixe esfriar sobre uma grade ou um prato forrado com papel absorvente. Tenha paciência e não corte o pão quente. Sempre que você cortar o pão quente, você vai prejudicar a textura da receita e vai fazer com que mais vapor saia da massa e vai acabar com o pão mais seco. Portanto, espere o pão esfriar por completo para depois fatiar. Este pão tem uma textura muito gostosa, é flexível e não esfarela. Sem falar que ele fica com um toque adocicado por causa da cebola refogada. E se você quiser um sabor mais intenso de cebola, recomendo adicionar um punhado de cebolinha verde picada junto à massa. Você ainda pode incrementar o sabor com um pouco de alho em pó, orégano, páprica defumada ou o que mais a sua criatividade mandar. Se você quiser conferir a receita escrita completa, as informações nutricionais e outras dicas de armazenamento e congelamento, visite o post do blog. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Lembre-se de compartilhar este vídeo no WhatsApp da família, dos amigos e também de deixar o seu comentário aqui abaixo. Conta pra mim se você gostou dessa receita e se você vai testar ela na sua casa. Eu leio todos os comentários e adoro saber a sua opinião. Tchau!